Despertai 2017, vai deixar aí, o sétimo é profético, o sétimo fala de Deus, amém, meu filho? Lembra que eu te combinei, viu, a guitarra para você ajudar o papai na pregação, viu? Dá glória a Deus enquanto o papai estiver pregando, beleza? Pronto, ficou com vergonha. Bom, só mesmo despertar em boa esperança para acontecer mensagem às 10 da noite. Legal, né? Porque o tema é intensidade, irmão. A chapa vai esquentar. Já pode acender o fogareiro assim, ver aquela chama já começar a aquecer. Amém? Quando a gente pensa em intensidade, não tem como, irmãos, a gente deixar de olhar para a palavra de Deus e ver quantos homens de Deus ali foram intensos na busca de Deus. Nessa noite começou já abrindo a ministração falando de amar a Deus, não com o seu coração, não com as suas forças e não com o seu corpo, amém? Amém? Amém mesmo, porque é com todas as forças, é com todo o seu coração, é de todo o teu entendimento. Deus não quer uma parte de você, Deus quer você por inteiro. Sabe o que quer uma parte de você? A religião. Religião a gente só dá uma parte para ela. Vai no domingo à noite, vai naquele culto especial, já dei a minha contribuição, volto para casa, a vida continua envolvida em pecado, envolvido com tudo de errado. Esse não é o propósito de Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você, ou nessa noite, ou nós vamos ser totalmente dele, ou a gente não é nada dele. Você está aqui? Pega a sua Bíblia comigo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, e eu separei um tema para a mensagem dessa noite, e é um tema assim meio que violento, né? Aliás, eu comprei uma camisa do Wolverine, irmão, mas eu falei assim, pô, isso aí vai comunicar um negócio meio esquisito para a rapaziada. Mas por que o Wolverine? Porque o Wolverine, irmão, é homem mesmo de verdade, o cara é cabra macho mesmo, entendeu? Porque tem uns rapazes de hoje aí, um negócio também esquisito aí pro lado deles, né? Não é verdade? Então o Wolverine, o cara bota as garras de fora, você vê Wolverine intenso, eu classifiquei como um herói intenso, o cara que vive assim na totalidade, você nunca vê Wolverine para baixo, falando fino, entendeu? Né? Com a sobrancelha feita, esse negócio todo aí, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aliás, irmãos, o Rômulo hoje, fica de pé, Rômulo. Você está parecendo, eu esqueci o nome daquele cara que parece no... O que é que está acontecendo aí, gente? Que aparece lá no... Que Tom Cruise, uma ova, rapaz? É esse. Para Débora. Não, aquele cara que é veloz, que toma uns tiros lá e morre. Qual é o nome dele? Ele aparece nos dois, parece tanto... Hã? Mercúrio? Gente, o que é isso? Mas é só descer para olhar, gente. Aí vocês vão achar. Não, peraí, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui. Mas enfim, é o cara que é o veloz, tá vendo? Ele tá... Tempestade? Não, Ô, Salomão. Tempestade. Tá parecido mesmo, rapaz. Se cresceu o cabelo, viu? Gente, vamos louvar a Deus pela vida do Rômulo, nosso idealizador aí todo esse evento. Seja intenso ou morra tentando. Diga para o teu vizinho aí, seja intenso ou morra tentando. É o que o cara está fazendo, hein? Seja intenso ou morra tentando. Gente, o que é ser intenso, hein? Aliás, Rômulo, eu quero te dar uma ideia aqui. Aliás, eu vou fazer isso amanhã no Flipchart aqui. Vou trazer um Flipchart para cá, fazer um negócio bem legal amanhã. Bom, bem rapidinho, 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2. Eu quero falar nessa noite de um... Gente, alguma coisa está pipocando aqui dentro. De repente você desliga a aparelhagem toda aqui atrás, para não dar problema nas caixas. Eu quero falar de um rei que é o cara assim que não foi intenso. E a gente vai aqui bem rapidinho ver a história dele no capítulo 25. Porém a gente não vai ler tudo, vai ler apenas 2 versículos. A gente vai acompanhando aí o texto e eu vou trazendo para você algumas questões aqui, ok? Bom, nosso tempo está bem curto, vamos correndo. 2 Crônicas, capítulo de número 25. Amém? Você achou? Então dá um tempo para mim aqui, porque eu tenho que achar o meu também. Vamos lá. É a Bíblia que vai nos dizer
acerca dele algo muito forte, porque ele foi um rei, o rei Amazias. Diz a Bíblia assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Olha aí, ó, talvez, quem tem 25 aqui, levante a mão, 25. Aí, ó, da tua idade, quando ele começou a ser rei. Tá? Eu estou com a mão levantada porque eu também. Ele reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Jeoadã, e ela era de Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprova, amém? Está aí, porém tem um detalhe no verso 2: mas não de todo o coração. Mas não de todo o coração. Diga isso comigo: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Interessante essa sentença, amém? Senhor, dê graça para nós nessa noite com a tua palavra, dando para nós a mesma sintonia, para a gente compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite, no poder de Jesus, amém. Aleluia, amém? Bom, Amazias, ele foi o rei. Amazias foi o rei de Judá, e antes dele passaram outros reis, como Josafá, um grande rei que fez reformas, que reabriu o templo, que venceu batalhas. Aliás, é de Josafá aquela frase, poderosa: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, segundo Crônicas 20:20, amém? Depois dele veio um outro rei chamado Jeorão. Jeorão reinou, logo depois veio Acasias. Acasias também fez um reinado muito ruim, a tal ponto que ele morre, a mãe dele, Atalia, assume o reinado. Logo depois então vem Joás. Joás assume o reino, mas ele tem uma parceria, e a parceria de Joás era o sacerdote Joiada. E esse sacerdote Joiada começa a dar direção para Joás, e Joás começa a fazer coisas incríveis. E aí então todo o povo de Judá começa a crescer na intimidade com Deus, na busca pelo Senhor. Só que o sacerdote Joiada morre. Joás então fica perdido como rei, e o povo começa a afundar na idolatria. E aí surge então Amazias, e Amazias agora é o rei. Ele começa o seu reinado com 25 anos de idade, um garoto ainda, com uma juventude muito grande pela frente. E a Bíblia fala que ele começa o reinado dele, ele faz aquilo que agrada ao Senhor, porém ele não faz de todo o coração. Ser intenso, diga comigo, ser intenso é dar-se por inteiro. Tem uma história que eu conto, que não é minha, eu ouvi, só repasso, que é a história do porquinho, e da galinha. Quando você vai para uma refeição nos Estados Unidos, é interessante, nos Estados Unidos o café da manhã ele é bem diferente. Eu tive o privilégio de tomar o café da manhã lá em Londres, e eu prefiro o brasileiro, tá, irmão? Com todo amor e carinho. Por quê? Porque lá tinha uns negócios assim, redondo assim, parecia um chouriço, uma linguiça branca, esvaída, sabe, sem sangue. E tinha lá um feijão que você fala assim, que feijão de café da manhã, mas quando você vai pegar o feijão, é doce o negócio, Salomão. É o famoso breakfast, mas não é bom, particularmente não acho legal. Mas nos Estados Unidos o café da manhã é diferente. Para o café da manhã nos Estados Unidos, 2 animais precisam dar a sua contribuição. A galinha, ela coloca um ovo para o café da manhã. Sabe que um ovo, para ser produzido no ventre de uma galinha, viu, Salomão? Demora 18 horas, por isso que a galinha coloca todo dia. Viu? Pega essa informação, irmão, presta atenção, essa informação vai mudar a sua vida. Obrigado, filho. No final eu pago o lanche. E aí então, não vou pagar lanche para mais ninguém. E aí então o porquinho dá a sua contribuição. Ele dá o bacon. Agora presta atenção numa coisa. A galinha, ela fez a sua parte do café, mas ela só fez a parte dela. Ela pôs o ovo e a vida dela continuou. No dia seguinte ela botou outro, quem quiser que se vire para lá. Mas o porquinho, para dar o bacon, ele veio a óbito.
Morreu. Porque o porquinho se deu por inteiro. Porque o porquinho foi intenso naquele café da manhã. Eu quero perguntar nessa noite: você é um crente porquinho ou crente galinha? Fala para o teu vizinho: você tem que ser um crente porquinho, mas tem que tomar banho. E fala para ele assim: tem que tomar banho, mas tem que economizar água também, pelo amor de Deus, viu? Pois bem, ser intenso é dar-se por inteiro. Ser intenso é ser o porquinho do café da manhã. Ser intenso não é ser galinha. Qual é a questão, meu irmão? Tem muitos jovens sendo galinha. Eu não estou te chamando de galinha naquele sentido, no outro. Por quê? Porque tem feito apenas uma parte no reino de Deus. Tem contribuído apenas com um pequeno pedaço, uma pequena porção. Tem buscado a Deus apenas com uma parte de si, quando o chamado de Deus é para fazer de todo o coração, é para fazer com todo o entendimento, é para fazer com todas as forças. Está faltando crente Wolverine, meu irmão. Jovem Wolverine. Cara que pega, que vai até o fim. Eu tenho visto a juventude muito devagar com aquilo que Deus tem. Vamos fazer uma vigília? Não, vigília não, vigília não. Vigília não. Cara, tu vem para um congresso, pega o celular para mim lá, faz favor, meu celular. Você vem para um congresso chamado Intenso, e aí não quer que rola a intensidade? Então ser intenso, querido, ser intenso é dar-se por inteiro. O rei Amazias, ele não fez isso. O rei Amazias deu uma parte dele. O rei Amazias, ele se contentou em dar uma parte dele. Ele serve ao Senhor, mas ele não serve de todo o coração. E aí eu fico pensando, como diz o texto, pode dar uma passada para mim, dar um enter aí, que aqui já está dando bicho aqui. O texto diz: ele fez o que era reto perante o Senhor. Não diz que ele fez o que era errado, diz apenas que ele fez o que era reto. Mas mesmo fazendo o que era reto perante o Senhor, ele não fez de todo o coração. E a pergunta que eu faço nessa noite é: quais são os riscos que alguém corre por fazer as coisas para o Senhor e não ser intenso naquilo que faz? Qual é a dificuldade que alguém pode sofrer, qual é a consequência que alguém pode sofrer por fazer algo para Deus que não seja de forma intensa? Bom, o texto nos diz algo interessante. Primeira coisa é que quando nós não somos intensos na presença de Deus, nós abrimos brecha para nós nos desviarmos. Nota isso aí. Por que tem tanto jovem desviado, meu irmão? Por que tem tanto jovem, sabe, se afastando, saindo da presença de Deus, deixando o Senhor de lado, abandonando a glória de Deus? Por que isso acontece? Pela falta de intensidade, pela falta de se dar por inteiro, de se dedicar, de buscar de fato a presença de Deus. O rei Amazias, o texto bíblico diz que ele, tão simplesmente, ele começa a se desviar. Olha para a sua Bíblia aí, lá no verso número 7, diz assim, que um homem de Deus foi falar com ele, um profeta, e ele estava já fazendo aliança com as tropas de Israel, porém as tropas de Israel não serviam a Deus, e ele paga 3,5 toneladas de ouro para poder conseguir que o exército de Israel se juntasse com ele para a batalha. E Deus manda um profeta e diz: não, você não vai levar esse povo não, que esse povo não tem aliança com o Deus poderoso. E aí então ele vai para a batalha, ele ouve a palavra do profeta. Só que acontece o seguinte: quando ele volta dessa batalha, ele faz algo. Olhe para a sua Bíblia, verso 14. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, e inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Por ele não ser intenso, a primeira atitude errada, a primeira consequência é que aquilo abriu uma brecha para que ele se desviasse do Senhor de forma completa agora. Ele sai da presença de Deus. Amazias simplesmente abandona o Senhor. No verso 7, o homem de Deus vai até ele, e o homem de Deus orienta ele, e ele abre mão de 3,5 toneladas de prata. De prata, falei ouro de prata.
Só que quando chega, irmão, no verso 15 e 16, se você olhar, Deus manda um outro profeta para ele. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e o Senhor enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Veja o verso 16: enquanto o profeta ainda falava, Amazias olhou para ele e disse: quem te perguntou alguma coisa? Quem mandou você falar alguma coisa? Veja, no primeiro momento, no verso 7, ele ouve a voz do profeta, ele abre mão de 3,5 toneladas de prata, mas quando chega no verso 14, Deus manda um profeta para ele, e ele não ouve mais o profeta, ele faz até o contrário, ele manda o profeta calar a boca. Escute uma coisa, meu irmão: quem é intenso, aceita correções, mas quem não é intenso, não aceita correções. Vive peitando a liderança, vive questionando o tempo todo, vive acusando, vive não ouvindo. Escute uma coisa: Amazias não era intenso, por isso ele tinha dificuldade de ser corrigido. Você tem dificuldade de ser corrigido? É um sinal. O que acontece quando a gente não dá o melhor para o Senhor? O que acontece quando falta o fogo da paixão pelo Senhor? Essa intensidade dessa busca. Quais são os riscos de nós não sermos intensos? Segundo, nós somos derrotados pelo inimigo. Anote aí: somos derrotados pelo inimigo. Irmão, olhe para a sua Bíblia. No verso 17, ele despreza os profetas e ele vai procurar agora os conselheiros dele. Sabe o que os conselheiros dele falam com ele? Diz assim: que nada, pode ficar tranquilo, pode enfrentar a batalha. E olha o que Amazias faz. Ele manda um recado para o inimigo, diz assim: vem me enfrentar, vem me bater. Ele se julga forte, mesmo não andando mais na presença de Deus, mesmo não sendo intenso com Deus. E o verso 21 a 23 diz que eles se enfrentaram, ele foi derrotado e ele foi capturado. Diga comigo: eles se enfrentaram, ele foi derrotado, ele foi capturado. Quantos jovens estão vivendo essa realidade? Vai enfrentando o diabo: não, eu estou de boa, estou bem ainda, estou na igreja, estou indo, não estou muito legal, mas estou indo. E vai enfrentando. Aí o inimigo coloca uma situação aqui, outra, e vai enfrentando. Aí sofre a derrota. Não, foi só essa. Sofre outra derrota. Não, foi só derrota. Ele está capturado. Capturado por um vício, capturado por uma incredulidade, capturado pelo sexo. Está capturado. Está nas garras do cão. O que acontece, querido, quando a gente não é intenso na presença de Deus? Amazias, ele começa a fazer as coisas certas, ele anda direitinho na presença de Deus, mas ele não faz de forma intensa. E o resultado dele não fazer de forma intensa, ele agora é capturado pelo próprio inimigo. Sabe, quando a gente não é intenso na presença de Deus, a gente acha que pode tudo, é o contrário. Porque quando a gente é intenso na presença de Deus, a gente entende que quando a gente está fraco, aí que a gente é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque a gente se vê sempre dependente. Eu só posso fazer o que eu faço se for na dependência de Deus. Eu só posso realizar o que eu realizo se eu estiver andando na presença dEle. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que aqueles que estão sempre cheios de si, vivem sempre apanhando o inimigo. Terceiro, o que acontece quando nós não somos intensos na presença de Deus, quando não somos apaixonados pelo Senhor? Nós ficamos limitados e nós não alcançamos o nosso potencial. Diga isso comigo: ficamos limitados e não alcançamos o nosso potencial. Atenção nisso, querido. Despertai começou nessa noite falando de homens que revolucionaram o mundo por serem intensos.
por serem pessoas que estavam dando sempre o máximo de si, dando o melhor deles, se dedicando cada vez mais, se colocando cada vez mais na presença de Deus, pagando o preço com a própria vida por se dedicarem ao Senhor. Escute uma coisa: quem não é intenso, ele simplesmente para nos limites. Quem não é intenso, ele encontra uma tampa que vai colocar um limite para ele e dali ele não passa. Mas os intensos, eles não conhecem limites diante das dificuldades. Cada um desses homens que apareceram aqui fizeram revolução e sofreram muito, mas conseguiram chegar até o fim porque eles romperam os limites. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro uma lista de intensos. Eu encontro Paulo, o intenso. Eu encontro Pedro, o intenso, capaz de dar a vida por Jesus, saca da espada, ruim de mira, porque o negócio de Pedro não era espada, o negócio de Pedro era ganhar gente para Jesus. E aí que está, a pessoa certa no lugar errado, fazendo a coisa errada, sempre vai dar ruim. Paulo era intenso, Pedro era intenso, Jesus era intenso. Jesus deu a sua vida até o fim, porque quem é intenso, ele não se preocupa em ter que morrer pelo reino, pela vontade do rei. Quem é intenso se dedica profundamente, não tem problema em pagar preço por isso. Diz a Bíblia que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente não é intenso, querido, a gente sempre vai se deparar com limite, não vai conseguir passar dali, não vai conseguir avançar dali. E a gente se vê meio que prisioneiro, meio que limitado. Pedro era intenso com Jesus, ele morreu por isso. Paulo era intenso com Jesus e com o evangelho de Jesus, o resultado é que ele também morreu por isso. Tiago era intenso com Jesus e com o evangelho e morreu por isso. E o próprio Jesus foi intenso com o reino e morreu por isso. Ele se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus não foi até onde lhe convinha, ele foi até o fim. Às vezes, a falta da intensidade nos leva a ir até onde nos convém. Diz a Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Ou seja, Jesus não terceirizou o serviço, ele mesmo veio, ele mesmo fez. É interessante que Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade. E aí no meio da palavra ele diz: porque o exercício físico é para de pouco proveito, mas a piedade, ela leva a vida eterna. Piedade é uma vida realmente de intensidade com o Senhor, de dependência, de busca com Deus. E por que Paulo usa o exemplo do exercício físico para aplicar a exercitar na prática da piedade? Ele ainda usa a expressão pessoalmente, porque, querido, não dá para você terceirizar a sua busca por Deus. Não dá para você virar para o teu líder, para o teu discipulador e falar assim: ora por mim para eu estar cheio de Deus. Não, meu irmão, é você que precisa buscar estar cheio de Deus, é você que precisa se dedicar a isso. Seria muito fácil se eu pudesse pedir ao Salomão para ir para a academia e malhar para eu ganhar músculo. Você está aqui, irmão? Tem muita gente que pensa que vai ficar cheio do Espírito Santo quando o pastor bota a mão na cabeça dele e ora por ele. E a gente vai trazendo esse tipo de misticismo para dentro da igreja, mas Deus está falando que é você que precisa buscá-lo. Paulo está dizendo que você precisa se exercitar pessoalmente, irmão. Não manda ninguém não, não terceiriza não, é você. Aponta o teu vizinho e diga para ele assim, aponta o dedo para ele com muita autoridade e diga para ele assim: sou eu. Estava doido para enfiar o dedo na cara do irmão, né? Sou eu. Jesus falou que é capaz, irmãos, que é possível nós conhecermos uma pessoa intensa até na hora da oferta. Jesus estava de frente para o gasofilaço, observando. Ele disse: olha, vem muita gente rica aqui, entregou oferta do que sobrou. Não eram intensos. Mas vem uma senhorinha, a vovozinha que ninguém sentava para conversar com ela, uma viúva, pobre.
ela pega as 2 moedas que ela tinha e ela coloca diante do Senhor. E Jesus falou: aquela mulher foi intensa, porque ela deu tudo que ela tinha para sobreviver. E você, campeão, como é que anda a sua vida de contribuição? Meu irmão, quem é intenso, diga comigo, quem é intenso, se entrega sem reservas. Ele não deixa um pouco para depois, não, irmão. Ele dá tudo que tem agora. Porque, sabe, a gente não sabe se vai ter amanhã para a gente fazer alguma coisa. Você tem garantia que vai ter amanhã? A gente tem uma pretensão de que amanhã a gente vai estar aqui com o Lex Skate. Mas pode ser que não dê, irmão. Pode ser que alguém vá embora aqui primeiro. Fala para o teu vizinho que não seja eu. Por essa razão, querido, a gente ser intenso vai nos levar muito mais, a realizar muito mais, porque quem não é intenso vai até onde convém, mas quem é intenso jamais abandona a causa. Imagina quantas pessoas seriam salvas se você fosse intenso, tão intenso, se você fosse incansável na intensidade de buscar a Deus. Quantos famintos seriam saciados, quantos missionários estariam no campo se a gente contribuísse intensamente? Vou fazer uma pergunta aqui. Se toda a igreja que você congrega, porque aqui tem outras igrejas, se toda a igreja que você congrega fosse intensa, como você é intenso hoje, como está a sua condição hoje de vida, como sua igreja seria? Melhor ou pior? Se o padrão da intensidade da tua igreja fosse você, como a sua igreja seria? É fácil a gente dizer que é o pastor, que é o ministério do louvor, que é isso, que é aquilo. Mas intensidade tem a ver conosco. A grande verdade, como eu disse, irmãos, é que a religião pede uma parte de nós e Jesus nos quer por inteiro. Ele não quer apenas um pouco de nós, Ele não quer apenas uma parte de nós. Deus nessa noite está chamando a gente para ser intenso. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, aí na tela, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que é essa palavra abundante? Diga comigo, abundante. Significa exceder um limite. A palavra grega no original significa isso: exceder um número fixo previsto, ter a mais e acima de um certo número ou medida, ter em excesso, sobrar, ter muito, algo que vem com abundância, exceder mais que superar. Em outras palavras, irmão, pressão, isso é intensidade, pressão. O brilho do sol está intenso, pressão. O sol está muito forte, pressão. Ser intenso é estar cheio de pressão. A abundância é uma palavra que no original foi usada, sabe para dizer o quê? É uma flor que começa a se abrindo e ela se abre por inteiro, fica intensa, fica completa, ela vai abrindo completamente. Nós temos aprendido que não basta a gente ser uma casa arrumada somente para Deus. Tem muita gente que é só uma casa arrumadinha para Deus. Amazias era só uma casa arrumadinha para Deus. Casa arrumada não dá, irmão. A casa tem que estar ocupada, tem que estar cheia, tem que estar preenchida. Não era em vão que tantos homens de Deus estavam buscando ser cheios do Espírito Santo. Diga comigo, ser intenso é descobrir o propósito da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você nasceu para fazer algo especial para Deus. Mas para que esse algo especial para Deus aconteça na sua vida, para que você consiga fazer isso, você só o pode fazer se você for intenso. Amazias nasceu para ser um rei
que levaria o povo de Judá para perto de Deus, mas ele deveria primeiro estar perto de Deus, ele deveria ser o primeiro intenso do povo, mas ele fracassa. O texto diz assim, olhe para a sua Bíblia, no verso número 27, diz assim: a partir do momento que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. O verso 28 diz: seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Judá. Esse é o fim da vida de uma pessoa que tinha tudo para fazer um ministério excelente, uma vida de excelência, um propósito excelente, fazer algo especial para Deus, mas ele fracassa. Esse é o triste fim da história de um rei de Judá, um rei que reinou em Jerusalém, um rei que foi sucessor do grande rei Davi. Nós estamos vivendo à sombra daquilo que os nossos antecessores fizeram. Homens que desbravaram, que realizaram, que aconteceram. Se hoje nós temos a liberdade de nos expressarmos em louvor e adoração como fazemos essa noite, é porque alguém sofreu, foi criticado por ser intenso. E nós somos a geração que temos uma oportunidade nas mãos de fazer algo diferente, de mostrar que a liberdade, ou aquela liberdade que a geração anterior pedia na igreja local, para poder celebrar, para poder vestir desse jeito, deixar a barba crescer e ter um som diferente, um som alternativo. A gente tem a oportunidade de viver uma vida de santidade, dizer que aquilo que o pessoal estava querendo não era bagunça, mas era uma oportunidade de se expressar diante de Deus com toda a intensidade.